Fernandinho, eu queria mudar nosso papo para falar um pouco sobre seleção brasileira, porque você na semana passada estava na França, acompanhando os amistosos da seleção brasileira, a seleção vem forte para a Copa do Mundo, concordo com você e com o Ulisses, e queria que você falasse sobre este cara aqui, Neymar. A sua relação com a boleirada, ela é muito boa. E você recentemente deu algumas opiniões em relação ao Neymar, e eu queria que você falasse se essa questão do imediatismo, principalmente da rede social, de ser ou não ser, talvez atrapalhe a carreira do Neymar, e aí você vai entender por que eu tô falando dele especificamente. Porque o Neymar, quando vai pra uma balada, por exemplo, não tô falando se é certo ou errado, mas quando ele vai, Neymar, vagabundo, chinelinho, não quer saber de nada. Mas quando o Romário ia, quando o Ronaldinho Gaúcho ia, imagina se fosse o Neymar preso no aeroporto por passaporte falso, como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho recentemente. Tinham acabado, deserdado o Neymar. Você acha que há injustiça em relação à camisa 10 da seleção? Do primeiro que ele, até pouco tempo atrás, só tinha ele, né? É verdade. A seleção brasileira, ao longo da história, tinha uns 3, 4 como o Neymar, mais uns 5, 6 bom pra caramba, e outros jogadores também que eram bons. Cara, assim, o Neymar, eu vejo primeiro, a gente tem uma necessidade no Brasil. Comecei a cobrir seleção brasileira em 89, cara. Quando eu nasci. Minha primeira cobertura só isso, de seleção. Tranquilo. E aí primeiro, a gente sempre exige que tenha um herói e um vilão. É a coisa do brasileiro. E agora, a gente cobra do Neymar algo que ele não quer ser. A gente quer que ele se posicione politicamente, que ele se posicione socialmente, que ele se posicione culturalmente. Ele não quer, cara. A impressão que me dá é que ele só quer jogar bola. Deixa o cara só ser jogador de bola. Porque ele é que ganha mais, porque ele é o mais importante, porque ele é camisa 10. Ele não tem obrigação de ser o que a gente quer que ele seja. A gente não permite que ele seja ele. O Neymar, a gente sempre quer que ele tome posição em alguma coisa. Alguém perguntou para ele se ele quer? Aí você pega o Richarlison. O Richarlison toma posições. Porque ele quer. Só que ninguém dá tanta bola porque o Richarlison fala coisas importantes, se posiciona em algumas questões sobre racismo, sobre sexismo, sobre várias situações, sobre pobrezas, politicamente, mas ninguém fala nada. Mas os caras toda hora querem que ele seja o que ele não quer ser. E por que ele é obrigado a ser o que a gente quer que ele seja? Então acho que essa é a grande injustiça com o Neymar. Vou te dar um exemplo claro com o Neymar. Uma vez estou eu, Mauro Naves e o Neymar conversando, onde? Em algum canto do mundo aí, tava batendo um papo. E eu falei, ô Neymar, você é teu vizinho. Ele ainda brincou, você vai mudar pra França, cara? Eu falei, não, Neymar, porque o pai dele tem um apartamento ali na Vila Mariana, perto do Círculo Militar, e eu moro pra cima, depois da 23 de maio, mas é perto ali. Aí eu falei, não, cara, que eu mudei ali. Você mudou ali pra perto do Parque do Ibirapuera e eu moro um pouco pra cima e tal. Eu falei, porra. Ele falou, pensei que você ia pra Paris. Eu falei, pô, legal que ali é do lado do parque. Seu filho é pequeno, você pode descer pro parque com ele pra dar um rolê, né? Ele falou assim, Fernando, sabe há quantos anos eu não sei o que é pisar num parque? O que eu não posso ir na padaria tomar um café? Não posso nada, cara. Aquilo me bateu de uma maneira, saca? Eu falei, porra, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, cara. Foi o que o Edu Gaspar falou depois da Copa da Rússia, que foi mal entendido. Que é duro não é ser fácil Neymar. ser Neymar. Exatamente. Ele estava se referindo a isso, mas a gente enxerga o que a gente acha que o cara está falando. E foi crucificado, Edu. A saída da seleção brasileira dele também se deve muito a isso. Ah, é? Eu acho. Não, a pressão foi muito grande. Foi. Ele falou, vou embora, tá no Arsenal. Sossegado, ganhando a vida lá, né? Como rei na Inglaterra. Rei Edward. Então, cara, tem esses pormenores. Porque o que os caras sempre levam em consideração no jogador? Pô, os caras ganham pra caramba. Eu ganho pra caramba. Se comparar ao cara que ganha um salário mínimo ou que ganha o seguro família, que ganha o Bolsa Família, o nome que queiram dar. Você ganha muito. Alguém que nos está vendo, que está assistindo a gente também ganha muito. Então é injusto comparar o jogador de futebol, eu acho um absurdo pelo salário que o cara ganha. Se o meio que ele trabalha permite que ele pague isso, e não quer dizer... Você acha no 7-1 que os caras queriam entrar pela porta do fundo da história? Como o Filipão, de campeão do mundo, Parreira, campeão do mundo, aquela boleirada. Mas só que a gente é muito cruel com os caras. Aí vou voltar para o início da nossa conversa. Embaixo da camisa tem gente.
E isso é respeito, isso a gente esquece. Me lembro que uma época estavam batendo no Cuca, que ele estava no Palmeiras, que ele foi embora. A mulher dele estava com câncer. Aí depois foram bater no Dorival Júnior quando ele saiu. A mulher dele tratando de câncer, depois ele foi tratar de câncer. Depois o Cuca tinha problema no coração. Meu, às vezes a gente comete injustiças enormes. E com esse moleque que estava aí, o Neymar, acontece muito isso. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que tem um outro lado para a gente olhar. Cada um pensa do jeito que quer. Não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Eu estou dizendo como eu vejo a coisa. Cada um escolhe. Não, você vê porque você tá perto dos caras. E os caras falam também, né? O tamanho dele mudou. Quando ele tinha 16, 17 anos que a gente entrevistava ele era um garoto que mal falava. Aí ele foi crescendo, o mundo ficou pequeno, o cara não pode ir na esquina. Cara, minha mãe, eu tinha uns 14 anos, me deu um livro, cara. Pô, eu tentei ler ele umas 5, 6 vezes. Meio fininho assim, de um filósofo indiano, chamava Jiddu Krishnamurti. Esse cara estava vivo na época. Ele morreu. O livro chama-se Percepção Criadora. O que era o mais louco do livro? Ele falava assim, a gente não consegue aprender nada porque a gente não sabe ouvir. Tudo que nós estamos falando aqui vai separando conforme a culturação, conforme teus valores. E é o que acontece com os caras. A gente julga os caras pelos nossos valores, não pelos valores deles. E jogador de futebol é só uma profissão que um pedacinho deles ganha muito bem, tem fama, tem sucesso. Toda a razão. Então, cara, é assim, é ruim pra mim, porque quando eu vou pra um programa que o Neymar fazia a balada dele, aquelas confusões dele, ou não tá jogando bem, e eu ponho esse ponto de vista, eu apanho. Apanho pra caramba. Chapa branca, Passa amigo do pano, Neymar, passa pano. Puxa saco de boleiro pra ter entrevista. Exatamente. Mas não é, cara. Aí o que acontece? O tempo me deu confiança e segurança pra eu ser fiel ao que eu penso. Entendi. Acreditar no que eu falo. E não me incomodo o que os outros falam. Brigo às vezes com colegas, discuto com colegas de profissão, de programa, por causa disso, cara. Mas tem o outro lado. Não se engane que os caras sabem tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Quando não é ele que acompanha, ele recebe um briefing, a assessoria dele. E os caras percebem. Não é passar pano, velho, mas é... Eu vejo... Eu entendo que tem o outro lado, mas eu também vejo o outro, que às vezes as pessoas não querem ver, não querem enxergar. E a régua porque a gente é um país de miseráveis, que vende o almoço para pagar a janta, nós ainda somos um povo, estamos longe de ser nação. O cara que ganha o que esses caras ganham, que é uma fortuna, que é uma loucura, você passa a julgar o cara pelo que ele tem, não pelo que ele é. Pô, eu não tenho nada e acordo às 5 da manhã para ganhar um salário mínimo, trabalho 6 dias por semana. Pô, o cara vai lá, treina 2 horas, vai lá, faz um jogo de 2 horas, ganha essa fortuna. Pô, mas o cara não tem culpa. Nós temos culpa. Porque a gente... O que as pessoas querem? Não é que o salário de quem ganha pouco suba para chegar perto de quem ganha muito. Quer que quem ganha muito venha para baixo. Para continuar essa mesma miséria. Isso está errado. Na minha visão de vida. E eu levo isso muito em consideração quando eu estou vendo. Não é que... você pode falar que o cara está jogando mal, mas você não precisa falar que ele é ruim, que ele é uma porcaria, que ele não serve para nada, que é um perna de pau. Não precisa. Porque as pessoas estão vendo. Não mas é isso que dá o engajamento hoje, né? Aquilo que você falou e volta na conversa da rede social, né? Da lacrada e etc. Nego quer lacrar, né? Que é o termo da moda. Da moda. Cara, mas é muito difícil. Mas eu acho que, pô, isso é a visão de mundo. E o que é legal nesses anos todos de profissão é isso que às vezes quem está começando não entende. Só o tempo te dá o direito e te dá a credibilidade de você poder colocar as tuas ideias. E as pessoas entenderem, mesmo não concordando, respeitando a tua posição. Porque leva tempo, cara, porque você vai construindo essa relação com quem está do outro lado, leva anos, cara. E o cara vai vendo em determinadas situações, ó, esse cara já é assim, esse cara já é assado, cara. Então não tem mágica, não tem velocidade. Velocidade é a do tempo. Só que a gente quer acelerar o relógio. Exatamente. Aí é duro.